Oi, gente! Fala, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio. É isso aí. Pega aí seu cafezinho, chazinho. Agora Mais tá uma semana aí, tamo de ficando volta. frio, pelo menos aqui também. Parece que tá aqui olhando, parece que tá bem quente, né? É, Tá um sol batendo fortíssimo aqui. meio-dia até 4 da tarde nunca tá frio, mas enfim. Então pega um chocolatinho quente, É se isso. tiver dentro da sua proposta. Queria, hein? Chocolatinho quente. Seria bom. Queria muito. Nossa, da minha mãe. Nossa, isso daí é bom mesmo. Da minha mãe é o melhor. É isso, tamo aí. Tamo muito felizes com o podcast, Sim. gente. As mensagens que vocês mandam pra gente, sempre muito legal de ler, os feedbacks. Sim. Hoje a gente tava até conversando o que a gente ia falar, e até um dos assuntos que a gente fala é... É o de hoje? O quê? É o próximo de falar? O do nosso casamento? Não. O quê, Da maturidade. Maturidade? Ou não vai falar? Que maturidade? Ah, eu tô moscando, mano. Que maturidade? Fala pra mim. Não, que uma pessoa comentou lá, faço maturidade pra casar. É o próximo. É o próximo. Então, É o próximo. Gente, a gente olhou O ali... Victor, ele fica me olhando, tentando se comunicar comigo e não falar, porque ele fica com medo de, tipo assim, falar Dá algo uma que não... gafe, né, meu? que não Sei deve- lá. Daí parece, eu fico perdida. Fala, homem. Vai que eu falo uma coisa errada, né, meu? Tudo bem. A gente corta. É isso. Enfim, daí a gente tava conversando e eu fiquei assim, amor, a gente precisa entender de Deus, assim, eu tô sentindo que... Camila, assim, Deus tá me chamando. Deus tá me chamando pra algo. Deus tá me chamando. Eu fico assim, algumas vezes, assim, eu fico meio estranha. E daí, do nada, eu choro um pouquinho. Daí eu fico com um negócio estranho Crente, dentro de né? mim. Crente. É tipo isso. Bom demais. Daí eu Bom demais. dou uns arrepios, Deus fala comigo, eu sinto esse... É um puxão mesmo, assim. E daí eu falei pra ele, amor, hoje eu acho que o nosso assunto precisa ser... Sei lá, a gente precisa ouvir de Deus, assim, sobre o que é pra gente conversar. Aí a gente saiu pra almoçar, Uhum. pra gente ter um tempinho e tal. E a gente debateu alguns assuntos, algumas coisas, enfim, tô animado. Daí foi muito legal, porque a gente chegou em casa, assim, com 2 assuntos anotados. Mas ainda não, né? Beleza, 2 assuntos bons, mas Já tá legal. seguimos. Tipo, pensa, a gente tem que montar toda a parafernália. Então, um assunto só é triste de gravar e desmontar. A gente chegou em casa com um assunto. E daí eu falei assim, amor, eu acho que a gente pode falar de tal coisa que eu lembrei, que é do nosso passado. E ele falou assim, cara, é isso. Eu tava no carro, eu tava pensando nisso, só que eu não tava formulando uma ideia pra poder falar pra ela. Então, sem se comunicar, a gente pensou na mesma coisa, assim. Que vai ser o de agora? Que vai ser o de agora. Beleza. Ele tinha esquecido já. Eu não lembro direito. A gente acabou de ver uma emoção, gente. Eu achei que tinha perdido a nossa certidão de casamento. Tava tudo pronto. Daí eu recebi uma mensagem que eu precisava mandar esse documento. Cara, assim, abri os armários, eu tava arrancando os cabelos. Daí agora, tá eu tudo até bem. achei, mano, deu ruim, não vamos conseguir gravar hoje. Eu tava quase indo pro cartório pegar uma segunda via. Mas, amém, deu tudo certo. Tudo certo, bora lá Seguimos. A gente namorou à distância, né? Então, quem não sabe. foram 2 anos e meio junto com o noivado, namorando à distância. Daí, eu tava lembrando de que... Acho que foi até o momento, assim, que eu fui mais vulnerável, assim, com o Victor, de uma maneira espiritual mesmo, assim, que eu não me senti envergonhada porque às vezes a gente, assim, não se sente completamente à vontade de chorar, ou de se expor, ou de expor nossa vida espiritual para as pessoas, porque existe muito medo de deboche, né? De alguém debochar porque a gente chorou, ou porque Deus falou com a gente, e isso virar, como é que fala? Chacota. E foi muito legal porque a gente tinha o costume de se conversar, né, amorzinho? Todo dia. Nesse caso que você tá falando, a gente foi no primeiro dia que a gente se conversou. Não sei se você lembra. Foi no primeiro dia? Foi no primeiro dia. Ó, dá o contexto pra você lembrar. Caraca, eu não Gente, lembrava se liga. disso. A gente se conheceu na conferência. E aí, a gente se falou durante uma semana, mais ou menos. Mano, e a gente Por casou, WhatsApp. né? Aham. Tô aqui pensando. E quando chegou a primeira vez, tipo assim, a gente conversou por WhatsApp, sei lá, 4, 5 dias. Tá muito engraçado você com esse microfone.
O que deu? O outro, não sei se você viu o último episódio, ficou muito ruído, ele é muito sensível. E aí ficava pelo meio da rua. Porque o outro microfone que a gente usou nos 4 primeiros episódios, eu dei. Eu dei de semente pra um amigo. Sim. E aí eu Muito engraçado. tô testando qual vai ser um microfone bom até a gente comprar um igual a esse. Sim. Mas enfim, vamos lá, desculpa. Perdi a linha de raciocínio. Desculpa. Relaxa. Ai, caramba, lembrei. Então, aí você virou pra mim e falou assim, deixa eu te ligar. Atitudes. E aí eu falei, beleza, liga aí. Aí você ligou, aí a gente foi falando, até que chegou nesse ponto, entendeu? Mas foi assim, em menos de uma semana que a gente tava se falando. Ai, te amo. E a gente se conheceu num momento muito especial, assim, da nossa vida com Deus. Então, o Vitor tava vivendo se despertar, né? Vou colocar desse jeito, eu também. Era a minha primeira vez vivendo uma vida espiritual sem estar vinculada ao que os meus pais estavam vivendo. Então, na época, a gente estava sem igreja, eu e minha família. E o Dunamis era o meu único contato, assim, com uma vida de comunidade, né? E tava sendo tudo muito lindo, assim. Tava fazendo amigos e tal. E a gente recém tinha voltado da conferência. E algo que Jesus falava muito comigo, né? Eu sempre estive muito em oração, sempre foi um assunto pra mim. A questão da igreja perseguida. Eu tinha muito desejo de ir pra lugares onde existe perseguição e tudo mais. E a gente entrou nesse assunto. E eu falei, eu tô gostando muito desse cara. E esse é um assunto muito relevante, porque eu sei que um dia eu vou morrer por Cristo, sabe? Um detalhe só, amor. Não sei se você lembra, quando eu te vi, que eu não reparei em você a primeira vez, foi porque te chamaram pra orar sobre a Índia. Sim. E sei lá porque ali você tinha essa parada com a Índia na época. Então me chamou a atenção. Então eu acho que quando a gente tava conversando por ligação, Sim. eu virei pra você e perguntei sobre a Índia. Verdade. E aí a gente começou a vir. E era algo que tava muito batendo no meu coração também, assim, a questão do morrer pro evangelho. Uhum. Então eu lembro que a gente conversou assim, foi engraçado, né? Emocionados, né? Mas foi muito, assim, eu vejo a gente emocionado hoje, Uhum. mas eu vejo que foi muito legal ter vivido. Foi muito massa de ter vivido, assim. Foi de verdade. Foi muito. Porque, assim, gente, eu lembro de que a Camille tava contando, assim, a gente conversou sobre isso. Eu lembro que eu e ela, a gente, tipo, não foi aquele choro, tipo... Não, realmente o Espírito Santo começou a trabalhar no nosso coração, assim. A gente se sentiu constrangido por isso. E, na minha opinião, aquilo foi onde selou ali pra mim a nossa relação. Também acho. Foi onde a gente viu ali que a nossa vida, tanto a minha quanto a sua, a gente tinha os mesmos objetivos. Às vezes, Sim. óbvio que coisas diferentes, mas o principal objetivo de Morrer entregar pelo a vida. evangelho. Exatamente. Morrer a nossa vida pelo evangelho, exatamente isso. Mas ali a gente ficou muito com essa convicção, assim. O Espírito Santo começou a trazer essa convicção, ele na casa dele e eu na minha, de que nós iríamos morrer pelo evangelho. E como a gente estava falando de um contexto de igreja perseguida, ali a gente falou, caramba, né? Deus está entregando pra gente esse mesmo sentimento de mártire. Então ficou assim, cara, quando, como, só Deus sabe, né? O que vai acontecer. Mas ali Deus implantou uma convicção de que a gente ia morrer pelo evangelho. E quando a gente casou, posso pular? Pode, manda bala. Quando a gente casou, existia muito esse gap, assim, esse espaço de entendimento de como as coisas que a gente sentia que era o plano de Deus, elas iam de fato acontecer. Até porque, você vai poder falar disso melhor. O Vi, ele não tinha tanta certeza do chamado pastoral, né, amorzinho? Fala disso. Você tinha certeza da questão da música? De implantação de igreja? Sim, na verdade, é recente isso, né? Em relação ao pastoral. Por exemplo, pensando, sabe, uma linha do tempo, assim. Quando eu
lá no Dunamis, na época ali, foi o meu momento que eu fui mais ativado, assim, pelo Espírito Santo. Vou usar essa palavra que eles usam muito lá. Sim. Que foi um dos momentos mais importantes, assim, da minha jornada. Foi quando eu estava orando pelo ministério pastoral. Então, oraram ali. Tem a experiência da oração também, Isso, né? exatamente. Então, a oração ali foi o ministério pastoral. Oraram sobre isso. Conta! Ah, quer que eu conte? Claro! Tá bom. A gente tava lá nesse retiro e tal. O mesmo retiro que ele me viu orando pela Índia. Foi? Você falou que foi? Eu acho que foi, né? Você falou que foi. Não foi, amor, porque eu tava de braço quebrado. Foi um antes. Tá bom. Foi um antes. Tava lá, tal, retiro, pá, sábado de noite. E aí tava rolando um apelo. E aí o apelo tava orando sobre missões e tal. E aí fala assim... a gente quer orar aqui pros ministérios e tal. E oraram assim, vamos orar agora pro ministério pastoral. Uhum. E aí, tipo, ninguém levantou a mão. Pelo menos que eu veja. Uhum. Não lembro de ver ninguém, assim, levantando a mão. Uhum. E aí fala assim, eu sinto aqui que tem uma pessoa que nega esse chamado a vida inteira. E é você que precisa orar. Eu tenho uma curiosidade, amorzinho. Que inclusive, eu nunca falei disso contigo. O que acontecia que você negava? Amor, Pra você identificar, nossa, eu nego, porque isso acontece e eu nego. não é que eu negava, assim, alguém chegar em mim, assim, e eu falava, nunca você. Mas sabe aquela parada interna, no sentido de, eu não quero. Essa é a vida que eu não quero. Tá. Entendeu? Então eu olhava e, óbvio, sempre gostei da igreja. Uhum. Mas você vê, todo pastor tem a entrega muito profunda. A sua casa é pastoral, né, casa amor? pastoral. Eu via, por exemplo, meu pai envolvido, ao mesmo tempo que eu gostava, mas eu senti falta de algumas coisas de infância. Sim. Meu avô também. Então, sei lá, eu tinha um ranço, assim, dessa entrega pastoral. Sim. Não que eu não queria ter algo ministerial, mas ser um pastor, entendeu? Então, isso é uma parada que eu não queria. Entendi. Então, eu meio que negava nesse sentido, assim, eu sentia que alguma coisa seria, mas eu não queria, entendeu? Entendi. Então, quando rolou essa oração, foi quando eu senti ali realmente uma ativação. Dali em diante foi onde as coisas aconteceram. Dali em diante eu comecei a pregar e as coisas começaram a ser mais fácil. Mas é engraçado, não sei se eu posso falar isso agora. Mas no decorrer do tempo, por mais que eu estava exercendo essa posição pastoral, ali na igreja do Jardim, enfim, mesmo pastoreando Zeira, eu exercia a função pastoral, mas eu não enxergava isso como pra mim. Lembra disso? Sim. Eu sempre olhei... Era difícil. Eu sempre olhei como uma parada um pouco mais apostólica. Onde eu vinha, construía, levantava, ajudava, ensinava, gastava o meu tempo, tudo. Mas eu não aceitava que, cara, eu e minha casa, a gente tem essa parada pastoral. Então, foi recente. Na verdade, foi uma conversa nossa. Recente, assim, esse ano. De que a gente chegou à conclusão de que, não realmente, é isso. Não foi esse ano, né? 2025? Amor, foi depois da conversa com a Wesley e com a Mari que a gente realmente bateu o martelo assim, cara, realmente nossa casa é pastoral. Porque até então a gente sempre tava no sentido de implantação, de apostólico. Mas a gente definiu que o assunto da nossa casa é o cuidado, é o pastoreio. Verdade. Foi ano passado. Foi ano passado? Foi. Tá bom. Mas foi, 6 meses atrás. Sim, foi nessa nova temporada. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho estranho, é a minha máquina batendo roupa. Não tá ouvindo. Tá bom, mas só fazer um adendo. Tá um barulhão mesmo, mas não tá ouvindo. Fiquei até assustada, me distraiu. Eu acredito que a gente que tem um pouquinho de contato com a vida pastoral, seja amigos pastores ou seja vivendo uma vida muito perto de pastores, a gente tem muita clareza dos custos, né? Do tanto que é um trabalho que ele não tem retorno. Vou colocar dessa maneira. Tem retorno... Assim... Não tem reconhecimento, é meio que uma parada... Não tem retorno, eu digo, humano mesmo, né? É isso mesmo. Então, assim...
Uma parada meio ingrata, assim, né? Eu tava evitando falar isso, mas É isso. era pra ser dito. Então, pra mim, eu nunca me vi... Na verdade, eu nunca aceitei que eu tinha o que era preciso, né, pra estar nesse lugar de pastoreio. Por conta das minhas questões de saúde mental, por conta da minha personalidade, por conta da minha capacidade intelectual até. Eu sempre me achei muito, muito burra, muito menos, assim, pra... Que foi, mano? Você É verdade. não é burra. Você não é burra. Você é muito inteligente. Eu achei que você ia falar, você é muito burra. Achei que você ia me... Você não é burra. Você é muito burra. Tá maluco? Não, calma. Mas era o que eu acreditava, assim, sobre mim mesma, assim, que me afastavam dessa ideia utópica, assim, né? Porque todas as pessoas que a gente enxerga como autoridade na nossa vida, como referência, as pessoas que a gente admira, a gente coloca elas acima da gente, né? E até esse lugar de admiração precisa disso, né? Ou não, né? A gente admira nossos iguais também. Mas em relação à liderança, existe essa questão. E então eu nunca acreditei muito no meu chamado, assim mesmo, sabia? Tanto que quando eu conheci o Vitor, eu tinha muita convicção do meu chamado de evangelismo, Missionário. né? Missionário. Então, eu sempre tive envolvida, né, na igreja, com justiça social de alguma maneira. Que no Sul isso é muito fraco, né? De qualquer forma. Acontece realmente Dia das Crianças e Natal. Mas sempre que eu podia... É verdade. Tá bom. Verdade. Você morou lá mais do que eu. É verdade. É muito fraco nas igrejas isso. Não, a meta é, pô... Não, fazer um monte de coisa lá. Mas a meta é uma igreja. Eu tô falando do É que você geral. rodou várias igrejas por lá, né? A cada 2 anos a gente trocava. Vamos lá. Daí, sempre gostei, sempre fui envolvida. E eu fiz muita amizade com um casal de amigos que são incríveis, que fazem um trabalho incrível lá na Índia. Eles moraram muitos anos lá, voltaram pro Brasil, se prepararam. Se eu não me engano, eles estão lá de volta já há alguns anos. Eu acredito que eles estão lá. Eu perdi contato com eles, mas eles são admiráveis, maravilhosos. E, assim, eles me inspiraram muito e me fizeram queimar muito pela Índia. Realmente entrar nesse lugar de orar pela Índia, de chorar pela Índia, de doer por aquelas crianças, pelos órfãos, pelas viúvas, pela igreja perseguida. Então, foi um momento muito especial, assim, da minha vida. E eu quis ir pra lá, mas eu era muito nova, eu tinha 17 anos ainda, nessa fase, assim. E eu cultivava esse desejo de ir pra lá, mas eu conhecia muito pouco de quem eu era e muito pouco sobre o que Deus tinha preparado para mim. Então, eu tinha convicções que hoje eu sei que não eram verdade a meu respeito. Então, eu tinha essa convicção, eu com 19 anos, eu tinha convicção de que eu iria para a Índia. Hoje eu vejo que isso não é verdade. O Senhor me levou para orar, para chorar por aquele povo, por aquela nação ali, mas hoje me conhecendo quem eu sou, como Deus me fez, eu sei que não é para eu gastar minha vida estando lá fisicamente, que essa não é a nação que Deus fez para eu estar com a minha família, mas que sim, é um assunto que está nas minhas orações, que está no meu coração, que eu tô sempre prestando atenção e tudo mais. Então, me fez olhar de outra forma. E quando eu casei... Nossa, tô falando muito, né? Só vai. Quando eu casei com o Vitor... A gente ama te ouvir. Ai, que lindo! Daí, quando eu casei com o Vitão, a gente conversava sobre isso, sobre esse lugar de pastoreio. E nós dois, assim... Cara, ser pastor, não sei se eu quero, não. Esse negócio de ser pastor, não sei. Porque, assim... A minha casa, por mais que os meus pastores, os meus pais foram ordenados há pouco tempo,
sempre foi uma casa pastoral. Meus pais sempre foram muito do aconselhamento, muito envolvidos ministerialmente. Muitos anos da minha vida assistindo os meus pais sendo líder de jovens, líder de louvor, assim, líder de... como é que fala? Cura da alma, Isso, intercessão, libertação. Então, assim, minha casa sempre com muita gente, a vida Tipo, a vivência ministerial. você tinha. É. A vivência você tinha. E daí, eu sabia qual era o custo também. Então, eu não queria, não me sentia apta pra viver, pra ser. Daí, quando a gente casou, a minha referência se tornou a minha sogra. E a minha sogra é aquela mulher que ela é uma força da natureza. Ela vai, ela acontece, ela faz, ela sonha e ela, sabe, ela junta as pessoas, ela cuida das pessoas, ela vive. É o tempo inteiro. E ela Foi a cuida vida da casa inteira, dela. assim. Eu acho que a fase um pouco menos ativa dela é agora, porque ela fez faculdade. Menos ativa ministerialmente, menos né? ativa, Porque de resto. Exato. Mas ela sempre foi... Assim, eu lembro da minha mãe, ela dava aula de música também, fazia as coisas da igreja. Mas desde quando ela parou de dar aula de música até a faculdade, foi onde eu lembro mais. Cara, ela desenrolava muito, assim. Muita coisa nas costas dela, assim. Então a gente sempre viu isso, uma referência como uma mulher, assim, muito presente, né? Sim. Muito presente na comunidade, com muita força de... A casa dos meus pais sempre muito aberta, né, amor? Até mesmo pra mim, assim, eu nunca eu não lembro se alguma vez na minha vida ela me falou um não. Alguma coisa assim. Tipo, vou fazer tal coisa em casa com a galera da igreja. Tipo, não tinha... Não lembro, já fiz tudo na minha casa, gente. Gravei clipe, já fizemos vigília, já fizemos sei lá o quê. Tipo, já fizemos de tudo naquela casa dos meus pais. E tudo que envolvia igreja, assim, o reino, o crescimento das pessoas, eles sempre permitiam. Sim. Tinha um pequeno grupo lá que botava a casa de Meu Deus, a casa tremia, as janelas faziam dum. E era só os moleques cantando. E isso vai colocando um padrão muito alto, né, pra você chegar. E eu olhava assim, eu não me sentia suficiente. Então, eu também não me conhecia o suficiente. Não tinha maturidade mesmo. Não tinha nem saúde mental para conceber o que Deus queria de mim. Ou até mesmo maturidade espiritual, sabia? Pra ter, como o Wesley fala, né? Pra ter autoestima, pra aceitar que o plano que o Senhor tinha pra mim era grande, mas estava tudo bem, sabe? Ele ia me capacitar e era só pegar e fazer o meu melhor com temor, que é o que importa. E foi toda uma construção, a gente ali no Zera. Então, quando a gente casou, a gente ficou 2 anos cuidando dos jovens sem ser ordenados, certo? Porque eu já tava antes liderando já, né? E daí, liderando, e pra mim, pessoalmente, sempre foi um desafio discipulado. Mas é porque eu nunca estive atrelada ao conceito de amar servindo. Ou servindo amando, sabe? Existia muito esse conceito por conta do meu histórico, né? De discipulado. De que discipulado era sobre ter controle e sobre você controlar os comportamentos, né? E eu nunca concordei com isso, então eu não sabia navegar nisso. A gente também andando sozinhos. Você não concordava, mas também não sabia o que fazer. Sim. Perdidos, assim. Sozinhos, assim, né? Os seus pais presentes, muito suporte, né? Mas não tinha alguém que estava dentro da nossa vida, alguém mais velho, que estava dentro da nossa vida, nos ensinando a pastorear jovens e tal. E a gente nem reconhecia como pastoreio, né? Também. Nos reconhecíamos, né? Isso. E fomos indo, fomos vivendo. E o período ali na Jardim, pra mim, foi um período de muito forjar, né? De forjar. Eu fazia o que precisava ser feito. Fui tentando o meu melhor. E minha saúde mental muito ruim. Desde que a gente casou, assim, desde 2019 até 2022, 2023... Não, até 2024. É isso que eu ia falar. Assim, esse tá sendo o primeiro ano em que minha saúde mental tá um pouquinho melhor. Não, amor, muito melhor.
Muito melhor? Muito melhor. Você que testemunha aí. Não tem nem o que falar. Amém. Então, pensa, é muito doente. E sem misericórdia, porque a igreja é esse lugar intolerante, né? A gente é extremamente intolerante. A gente não quer que todo mundo venha perfeito até nós, cumprindo todas as nossas expectativas, as nossas carências. Então, o nosso período ali no Zera, principalmente, foi assim, o pouquinho que eu tinha, eu derramava sobre as pessoas, fazia o meu melhor e tentava, até que no nosso último ano ali, foi um divisor de águas assim na minha vida, que ali eu entendi o pastoreio. Foi quando eu perdi um grande amigo nosso. Ele não morreu, em nome de Jesus. Mas ele tá vivo. Ele saiu da igreja e foi culpa nossa. Foi um descuido nosso. Verdade. Foi uma falta de pastoreio nosso, de orgulho mesmo, sabe? E ali me doeu muito, porque eu vi que foi minha culpa e eu não precisava ter sido tão irresponsável com aquela vida que era tão importante pra mim, como eu fui. E ali virou, porque... Realmente foi uma chave, né, que... Eu lembro da nossa conversa, assim, da gente cair em si, assim, a gente pegar os fatos, entender e reconhecer, falar assim, cara, foi erro nosso. A gente errou nisso, a gente vacilou e a gente tem que corrigir isso e tal. Pedimos perdão, mas é algo que foi reparável, assim. Hoje é irreparável. Sim. Mas foi ali, no meio dessa jornada, assim, que a gente aprendeu, assim, de que o ministério, né? Vou até tirar um pouco da parte pastoral, assim. O ministério, ele requer morte. Independente se eu tô indo pra Índia, como a gente pensou no início do namoro, que a gente iria morrer ali, mas independente do que seja, assim, o evangelho, a gente viu na pele, assim, de que para que a gente possa construir algo profundo, para que a gente possa realmente viver uma vida profunda com Deus e passar o que o Senhor nos chamou para as outras pessoas, a gente precisa negar a nossa vida. E esse foi o nosso principal erro, assim, e tá me doendo falar disso aqui, porque um erro nosso, claro, né, o Senhor permite todas as coisas, Ele é o Senhor soberano sobre tudo, foi permissão do Senhor também, e seguimos, mas me dói ver que se a gente tivesse simplesmente seguido o fundamento básico do pastoreio, que é o amor, que é o servir amando, amar servindo, sem esperar nada em troca, sem esperar... A gente se respaldava muito nisso para amar e servir as pessoas. Então, se a pessoa não valorizava o que a gente fazia por ela, a gente parava de fazer, sem equilíbrio nenhum. Era 8 ou 80. Né? A gente cortava as pessoas da nossa vida com muita facilidade. E o pastoreio, ele não é assim, sabe? Você não tira do seu aprisco a ovelha que te desagrada ou a ovelha que não diz o obrigado que você só queria. Não tá perto de você. Ou a ovelha que te denuncia em alguma coisa. Porque que o aprisco não é seu, você só gerencia, né? Então, esse lugar onde as ovelhas ficam é do Senhor. As ovelhas são do Senhor. Você está na responsabilidade de alimentá-las e protegê-las. E, assim... A correção, ela entra quando a ovelha ela se coloca em risco. Então, aí entra a proteção, aí entra o cajado do bom pastor que vem e você fala, vem pra cá. Não é esse caminho, isso vai te roubar vida. E a gente não tinha essa clareza na prática, que o pastoreio é amar. Pastoreio é você incluir as pessoas na sua vida. Se você admira as pessoas, verbaliza isso. Se você tá sentindo aquela pessoa distante, não deixa ela te procurar.
Você é o pastor, você que tem a responsabilidade de saber se você está vendo que essa ovelha não tá bem, corra atrás dela, vai, cumpre o seu papel. Então foi um ano que Deus foi dando muita clareza, né, amor? Foi tirando a gente dessa cadeira confortável, olhando e administrando. Meu, hoje de manhã eu tava lendo Atos 6, onde fala sobre quando, vamos lá, deixa eu lembrar, os gregos e os judeus, os gregos e não sei quem, meu Deus, esqueci. Bem, contexto, vai. Eles estavam brigando e tal, e chegaram para os apóstolos, falaram, o que está acontecendo? As nossas viúvas, elas estão sendo, como é que fala? Não estão sendo cuidadas. E a gente precisa resolver isso. E daí, o que os apóstolos fazem, né? Olha, a nós cabe cuidar da palavra, né? Então, vamos escolher bons homens cheios do Espírito Santo para que cuidem, então, dessas coisas, né? Para organizar as coisas. Então, levantaram, por exemplo, Estevão, né? Os diáconos. Isso. E isso é muito louco, porque a gente, nesse tempo no Zera, se colocou muito nesse lugar de organização. Então, a gente estava ou organizando, ou só, assim, querendo pregar. Pensando no culto. Na minha opinião, a gente passou só querendo fazer a parte litúrgica. Na minha opinião, assim. Cuidava da parte de organização também, né, lindo? Amor, mas a gente não tinha essa questão tão focada no cuidado pessoal, assim. Não. É isso? É isso. E daí faltou Pensa que o cuidado. Levantaram o Estevão pra cuidar. O cuidado, né? Sim. Tá bom. Entendi o que você falou. Tipo, a gente nem se preocupou em levantar pessoas pra fazer isso, né? Sim. Tô aqui denunciando a gente mesmo. Então, a gente não fez isso, né? A gente tava capengando até mesmo na questão de palavra, né? E capengava em tudo, capengava em todas as questões. E nesse último ano do Zera, a gente entendeu que a gente não tinha mais de onde tirar as coisas. A gente precisava estar em outras estações, em outros lugares, para aprender a viver o pastoreio, né, amor? E a gente teve muita clareza de que, realmente, de fato, essa convicção de que nós morreríamos pelo evangelho era isso. Até um ponto, amor, legal de pensar. Por exemplo, a gente entendeu muita coisa quando a gente já saiu da nossa casa e ficando com meus pais um pouco. Porque, não sei se você lembra, nos meus pais, a gente recebia muita gente. Sim. Então, a gente... E era... Gente, pensa, sei lá, por mais que eram os meus pais, assim, meus pais são incríveis, há muita gente, toda a liberdade possível. Mas você chamar uma pessoa pra vir na sua casa e a casa não ser sua, era meio constrangedor? Você sentia isso? Eu me sentia meio pá, assim. Então, ali, eu lembro que a gente já começou, tanto que nossos últimos, sei lá, 6, 8 meses, o último ano que a gente tava lá, foi o que você tava falando, foi o ano que a gente começou a dar alguns passos, algumas coisas que a gente não fazia antes. Tanto é que a gente sabe que o último ano foi quando a gente construiu relacionamentos. Sim. A gente construiu coisas mais profundas e tal. E aí vem na minha cabeça de que ali onde a gente começou a deixar um pouco do nosso orgulho, começar a deixar da nossa vida e realmente acolher, a gente começou a vislumbrar um início de uma vida um pouco mais na renúncia, assim. Sim, é verdade. E então, nesse novo tempo, né, que a gente tá vivendo aqui agora, é engraçado que a gente tem muito mais clareza sobre a nossa casa pastoral. E isso impacta tudo. E eu gosto de trazer essa perspectiva, porque a gente escuta, eu tenho chamado pastoral, minha família vai ser uma família pastoral e tal. Então, cara, tenha consciência de que quando você entra na vida pastoral, você pensa, por exemplo, né? A nossa oração para ter uma casa com sala grande, pro meu próprio prazer? Não, porque eu quero receber gente, eu quero que seja um lugar confortável.
eu quero que tenha uma cozinha boa, confortável, um banheiro bom, confortável para receber gente. Tudo na nossa vida vira para receber melhor as pessoas, amar melhor as pessoas. E isso não me custa, porque já não tem mais Camille. Isso. É isso que me dá vida, entende? Na verdade, até pensando pro outro lado, tá? Vamos pensar pro lado financeiro. Nos custa, sim. Porque se... Não, tô entendeu? dizendo do meu Eu te ego, entendo, eu te entendeu? entendo. Mas eu tô dizendo que, tipo, a gente fez essas decisões, tanto lá em Balneário também. Sim. A gente foi pra lá e falou assim, cara, vamos achar um apartamento grande pra gente poder Sim. receber as pessoas. Sim. E pra gente conseguir fazer isso, a gente teve que tomar decisões que impactaram diretamente a nossa vida Sim. financeira. Sim. Então, diretamente, a gente tomou uma decisão de que a gente precisou pagar, sei lá, quantos mil reais a mais pra ter uma Sim. casa numa localização boa, um tamanho legal, pra Sim. poder, tipo, ser igreja. E tanto aqui em São Paulo também, que a gente voltou. A gente foi estratégico e falou, cara, vamos pegar uma casa que tem No bairro tal. porque a gente consegue ali ser um lugar bom pra receber pessoas. Sim. Enfim. Então, e aí... Claro que Deus abençoou, né? Por exato. exemplo, se a gente não tivesse condição de estar nesse bairro, a prioridade era o tamanho da casa. A gente ia pra um bairro mais ok pra ter uma Exato. casa maior. E aí, acho que vem um ponto mais importante do que isso, assim. É o que você tava falando agora. De que o que morreu foi o teu ego. Sim. E aí morre também o meu controle de economizar o máximo possível. Sim. Porque a gente quer gastar nossa vida, dinheiro, tempo. Servindo, amando. Então, quando a gente casou, a gente morava num apartamento de 49 metros quadrados. Tipo, muito pequeno. O nosso coração tava tão distante disso que a gente não recebia ninguém. Sim. Pensa, amor, a gente mal recebeu os meus pais naquele apartamento. Sim. A gente viveu numa Casulo. um casulo ali nosso. Então a gente tava muito vacilando nisso. Então, E eu tava podre também mentalmente. exato. Mas às vezes também até o nosso mal era porque a gente não tava pedindo socorro também. Sim, total. Enfim, o ponto a gente aprendeu a renunciar, aprendeu a matar o nosso tempo, o nosso dinheiro, nossas vontades. Sim. Por isso, assim. Sim, e é muito louco porque hoje eu vejo que quanto mais eu tentava manter a minha vida, mais morte eu encontrava. E hoje que a gente vive essa morte, essa entrega, mais vida a gente tem. Eu digo por mim assim, hoje eu descobri que se eu tô num dia mal, muitas vezes servir as minhas amigas fazendo um bolo, fazendo um devocional aqui, num dia que talvez seria natural pra mim me isolar num quarto, dormir, sei lá, ficar mal-humorada, quando eu vou no caminho contrário e escolho servir e amar, aquilo cura o meu coração, cura até meu humor, melhora a minha vida e traz mais leveza pra minha casa. E realmente isso traz muita convicção de como a gente tem estado no lugar certo, sabe? E é muito louco pensar toda a construção que Deus trouxe para nossa vida até a gente entender o que é o pastoreio, né? O que é essa vida, ao ponto de hoje a gente se posicionar tanto como a gente se posicionou na meta, mas principalmente agora na Big Home, acho que a gente tem o tempo foi passando, a gente foi se curando de muitas coisas e tendo mais convicção também daquilo que Deus nos entregou, ao ponto de a gente ter se posicionado realmente para servir as pessoas, amar as pessoas. E foi muito de encontro com quando a gente conversou com o Wesley e com a Mari aqui, e o Wesley falou, qual é o seu assunto? E a gente foi levado a pensar sobre isso, sobre o que a nossa casa carregava, e o Espírito Santo foi falando assim, não tá óbvio pra vocês o que escorre de vocês sem dificuldade? O que escorre de vocês em qualquer lugar, seja no virtual, seja no pessoal, o que está escorrendo de vocês é pastoreio, sabe? A gente ama servir as pessoas, conversar, ouvir, abraçar, acolher, ensinar. E ensinar, assim, não de uma maneira formal, mas assim, vivendo juntos. É verdade, é isso. É isso, e a vida com o Senhor, ela é muito maravilhosa, porque quando a gente recebe
o que Ele espera da gente, a gente não está pronto. Normalmente nós não estamos prontos. Mas porque a gente recebe, a gente entra numa lapidação, a gente entra aí num processo de aprendizado e vai do nosso posicionamento. Espremer sabedoria dos processos, pedir ajuda e aprender com quem está perto da gente e valorizar as estações, valorizar o momento em que a gente está, olhar para as nossas fraquezas e não utilizar das nossas fraquezas como desculpa para sermos irresponsáveis com aquilo que Deus nos deu, mas para realmente ser um sinal para onde? Qual que é a próxima coisa que eu preciso melhorar? Eu tenho essa fraqueza aqui, então é isso aqui que eu preciso melhorar. Quem que pode me ajudar com isso? A fulana, a ciclana, vou atrás, vamos lá. Qual livro eu posso ler? Se essa é a minha dificuldade, dentro. E, pra gente concluir, é impossível você ser um bom pastor se você não é um bom discípulo. Eu acho que esse é um ponto também que a gente tem entendido cada vez mais. Acredito que isso foi um ponto de virada na nossa vida, quando a gente aprendeu a se submeter, a ouvir, a seguir, a realmente aprender, sabe? Não mais se posicionar nos lugares, eu preciso ajudar. Não, eu vou para tal lugar porque eles precisam da minha ajuda. Não, eu preciso aprender com esse povo. E é muito como a gente... Tem um bicho aqui. Como a gente tem se posicionado na Big Home, né? Eu não tô aqui, nossa, ajudar. Não, eu quero aqui pra aprender com vocês. Estamos aqui. O resto é consequência. Na verdade, tem sido engraçado. Acho que nunca na nossa vida a gente tem se sentido cada vez mais constrangido. Sim. Então, sei lá, o tempo passa, a gente se sente muito honrado e valorizado, principalmente pelo Senhor. Sim. A gente vê Deus cuidando da gente, nos dando presentes, bênçãos, Sim. amigos, uma família. E ao mesmo tempo tão esmagado pelos nossos erros e nossas falhas, Sim. assim. Então... Parece que finalmente tá entrando luz na nossa casa. E não menosprezando o passado. O passado foi necessário para chegar no agora, assim. Mas um posicionamento nosso. Exatamente. Assim, não é sobre o lugar, não é sobre igrejas que a gente passou, mas a gente mudou a nossa visão de vida, de uma vida realmente cara, sei lá, mano, meus desejos não importam. Meu ego não importa. O que importa é o que o Senhor pensa de mim, o que o Senhor quer de mim. Até o que o Wesley pregou no último domingo, assim, me pregou muito sobre a intenção do coração, sabe? Sim. Qual que é a intenção do seu coração? Qual é a intenção em relação à influência, sabe? Então, realmente eu me sinto esmagado, eu realmente me sinto o Senhor moldando o nosso coração. E quando eu olho para o nosso passado e vejo nossas falhas, que nos incriminam hoje, assim, sabe? É verdade. Nosso passado nos incrimina. Fala, nossa, olha quando você fez uma coisa errada, mas amém, vamos restaurar isso, assim, sabe? Então, eu olho o passado e vejo realmente, assim, a gente sonhou uma vida de Marte, uma vida de morte para o Evangelho, e realmente eu vejo os anos passarem cada vez mais, a gente está morrendo mais. Sim. Para o nosso eu, morrendo mais para nossas vontades. Sim. E a gente sabe que talvez um dia a gente não esteja mais no Brasil, e isso vai ser cada vez mais profundo na nossa vida, porque a gente realmente quer entregar a nossa vida ainda mais profunda para o Evangelho, cuidando de pessoas, cuidando da nossa família, de igreja, enfim, o que for. Que é o que a gente entende como devoção. Exato, né? É isso. Inclusive, vou postar. Depois que a gente lançar esse episódio, vou lançar um poema. Uau. Um negócio que eu escrevi exatamente sobre isso. Sobre desaparecer. Morrer tanto que a gente desaparece, assim. E só resta o Senhor. É isso, gente. A gente quis trazer hoje esse episódio pra falar, assim, dar um pouco da nossa história, né? Sim. Como que a gente se conheceu, como que essa questão foi importante pra nós. Sim. E como que transicionou no correr do tempo para que hoje a gente possa estar cada vez mais morrendo pelo Evangelho. Manda esse episódio para aquele amigo, para aquela amiga que fala que tem chamado pastoral. Ou qualquer chamado ministerial, né? Acho que envolve muito, assim. É verdade. E vamos conversar sobre isso.
tá bom? Gente, obrigado. Um beijo pra vocês. Um beijo. Até o próximo. Deixe o comentário que vocês acharam. Se vocês se identificam com a gente. Sugestões de episódios. Se inscreve no assuntos, canal. E podcast lá no Spotify. Segue a gente também no nosso Instagram. Isso. Nossos perfis também. Isso. O canal da Camille, que tem umas coisas vlog. É verdade. O meu de música também. Então é isso, gente. É isso, gente. Um beijo. Um beijo pra vocês. Até semana que vem.